Oi pessoal, tudo bem? A nossa conversa da semana vai ser a respeito do sal metálico para remoção de fósforo. Então eu já tinha conversado com vocês no vídeo anterior a respeito de qual o melhor local dentro do processo de tratamento biológico para dosar o sal metálico para se remover fósforo. E hoje então a gente vai conversar a respeito de cloreto férrico e sulfato de alumínio. Então, primeira coisa, não vou considerar custo aqui, porque eu sei que isso sim é muito importante, mas então, tirando fora a parte do custo, vamos ver a parte técnica, então, né, de escolher um ou outro. Então, pensando assim, ó, o cloreto férrico, ele pode ser utilizado numa ampla faixa de pH, então varia assim, ó, de 5 até 11, então não precisa fazer um ajuste de pH, então isso é uma vantagem. Enquanto que o sulfato de alumínio, ele normalmente trabalha melhor num pH entre 6 e 7, então se tem um efluente lá no final, alguma coisa fora disso, precisa fazer um ajuste de pH. O cloreto férrico, no entanto, ele é super corrosivo, então tem que pensar assim que bombas e todos os equipamentos, né, que vão manipular com cloreto férrico precisa ser de um aço inox especial, um aço inox 318, porque ele é muito corrosivo. O sulfato de alumínio não é tão problemático. Pensando agora assim na geração de lodo, o sulfato de alumínio ele gera muito mais lodo, ele gera uma quantidade muito maior se comparada com o cloreto férrico. Outra coisa, então, que tem que se pensar é qual a etapa do processo que a gente adiciona. Então, se for assim, ó, lá no final do meu processo de tratamento, que é só um polimento, é só para remover o fósforo, o sulfato de alumínio vai ser excelente, ele vai funcionar muito melhor. Se pensar lá no final, se por outro lado, se estiver dosando isso lá no começo do processo, por exemplo, no efluente bruto, antes do tratamento primário, se o nosso efluente que está chegando, por exemplo, se é um efluente municipal, ele tem muito sulfeto e eu adicionar cloreto férrico, ele pode formar um composto que é insolúvel, um ferro que vai ser insolúvel. E se lá depois, no final do nosso processo de tratamento, tiver alguma filtração com membranas, esse pode causar um entupimento das membranas. Então, se o meu efluente tem muito sulfeto, talvez não seja muito interessante eu usar cloreto férrico, porque pode gerar, então, este sulfeto de ferro que vai ser insolúvel. Então, pode me causar problema na frente. E no mais, tem que considerar, então, assim, ó, lembrar, né, que o sulfato de alumínio, ele reduz o pH. Então, dependendo da etapa do processo que a gente se adiciona, pode ter uma redução de pH, vai ter um consumo de alcalinidade. Então, se é dosado muito, talvez seja preciso, né, num processo biológico, então, pode ter um problema de ter que fazer um ajuste de pH depois, para se manter, né, uma operação dentro do pH neutro. Outra coisa que eu tomei nota aqui para vocês é a qualidade do lodo gerado. Então, se pensar assim, ó, se o lodo gerado na estação de tratamento ela vai ser usada para agricultura, então, claro, o cloreto férrico é muito melhor, porque o sulfato de alumínio é um problema, ele vai acidificar. Então, dependendo, e outra coisa, né, se tiver que dispor esse lodo, o alumínio pode ser um problema. Então, aí vai entrar custo, vai entrar também aonde que vai ser, né, vai ser feita a disposição desse lodo. E por último aqui que eu anotei também, lembrando que o cloreto férrico, ele é escuro, então ele pode deixar uma cor alaranjada no efluente tratado. E se esse efluente vocês vão utilizar com uma desinfecção com ultravioleta, pode ter problema também. Então, pensando nisso, o sulfato de alumínio seria melhor. Então, lembrando, né, lembra o ferro, né, ele deixa aquela cor marrom, aquela cor escura, alaranjada, e pode interferir no processo de desinfecção com ultravioleta. Então, né, comentei aqui entre vários tópicos que devem ser considerados para escolher se a gente vai, né, utilizar cloreto férrico ou sulfato de alumínio para remoção de fósforo. Na próxima semana eu volto com mais um assunto, mais um bate-papo com vocês.